Contribuinte, mais uma vez. Aliás, sobre isso está aqui o secretário Vadir Damus, secretário do Consumidor. Queria perguntar para ele, inicialmente, se o secretário pode interferir diretamente no estado da federação. Porque outro dia parou o trem aqui, não funcionava nem trem e nem sistema Paese na maior cidade do Brasil, do qual o senhor é secretário do Consumidor. A maior capital do país ficou com o sistema paralisado. Não funcionava nem o trem e o sistema Paese, que é pago para colocar ônibus quando não funciona qualquer trem ou sei lá o quê, metrô. Estava escondido com os ônibus e de repente nós flagramos a situação. Eu falei, cadê o Paese aí? Aí, porque eles estavam ganhando dos dois lados, dizendo que estava circulando o sistema Paese só no papel, e não teve fiscalização, e ganhando como empresa, porque os ônibus estavam lotados, porque não tinha o sistema Paese. De repente, quando eu comecei a falar, é o mais grave. Começou a aparecer um ônibus atrás do outro do sistema Paese, significa que eles estavam no entorno das estações, mas não estavam operando. Eu mostrei isso no ar. Então, até que ponto a sua secretaria tem poder sobre um Estado? Porque o Tarcísio falou que o Ministério Público não manda nada. O que eu acho um absurdo, que ele fala, no meu Estado mando eu, não mando o Ministério Público. Eu acho um absurdo. O Ministério Público tem que ter poder de fiscalização, sim. E é composto de gente séria. Eu defendo até o fim o Ministério Público. Vou morrer defendendo. Quando queriam tirar o Ministério Público de fiscalização, com lei federal, eu fui contra, me manifestei a favor do Ministério Público e acho que o Ministério Público, cada um no seu, né? Cada um na sua função. Não pode o cara falar, eu mando no Estado. Quem falou isso foi o Luiz XIV, não foi? Que cortaram a cabeça dele. Eu não quero que corte a cabeça de ninguém, mas o Luiz XIV falou, o Estado sou eu. Então nós vamos cortar a sua cabeça, mané. Gostei da esposa dele, que era Maria Antonieta. Não sei se eu estou confundindo a história, eu sou ruim de história, mas é mais ou menos assim. Então, o Estado sou eu não existe mais. Aliás, um abraço grande às mulheres brasileiras, que não tem quase nada para comemorar no Dia Internacional da Mulher. É o 5º país em feminicídio, é um país que tem desigualdade no trabalho, mulheres que têm a mesma função que homens não ganham a mesma coisa, precisa melhorar muito. Mas em homenagem às mulheres, aqui o nosso abraço, e elas sabem que não tem nada para comemorar hoje em dia. Mas só por elas serem mulheres e gerarem de humanidade, né? Serem responsáveis por ideias brilhantes e trabalhos brilhantes, a gente pode ficar aqui horas falando de mulheres que mudaram a humanidade, né? Então, por serem mulheres e serem injustiçadas, cronologicamente, em termos de mundo, há bem pouco tempo atrás, não podiam nem votar, eram segregadas. Também não mudou muito a situação, né? Mas as mulheres brasileiras, que são eternas guerreiras, aqui o nosso abraço. Secretário, bom dia. Sobre esse negócio de trem, o senhor pode interferir nisso ou não? Bom dia, Datena. Primeiramente, bom dia a você, bom dia a toda a tua equipe, bom dia a todas e todos Prazer, que estão assistindo nesse momento. Eu quero me associar a você, primeiramente, nessas felicitações às mulheres, né, brasileiras de todo mundo. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, e como você bem disse, né, a luta das mulheres, aquilo que as mulheres conquistaram, elas conquistaram, foi a sua luta, né, que as levou a alcançar vitórias, né, importantes, mas, de fato, a caminhada ainda é longa. E acho, Datena, que o melhor exemplo que o Estado brasileiro poderia dar, o bom exemplo, é, desde logo, estabelecer a paridade de salário entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Isso seria um marco, né, para que efetivamente nós viéssemos a alcançar a igualdade plena de gênero, né? As mulheres não querem tomar lugar dos homens, as mulheres não querem ser superiores aos homens, as mulheres não querem ganhar mais que os homens, as mulheres querem igualdade, né? É simplesmente isso.
E acho que já está na hora de o Congresso Nacional, né, entender isso, entender uma mensagem que é histórica, né, não é de hoje. E espero que ainda esse ano nós tenhamos aí uma lei. O próprio Congresso é injustiça, né? A representação das mulheres não é pareada com a dos homens. Você vê lá a composição, né? A composição no Congresso Nacional, as mulheres são aí uma minoria expressiva, né, nessa composição. Mas, enfim, Datena, então acho que o 8 de março ele tem que ser comemorado não como festa, não como cortesia, mas como um dia de luta, um dia de conquista, né? E eu tenho certeza que as mulheres vão chegar lá. Ótimo. E, aliás, Datena, o senhor conseguiu falar em poucas palavras o que eu não consegui falar em muitas. Parabéns, o senhor conseguiu resumir bem. Obrigado. Se você me permitisse, eu gostaria de dizer aqui que na esfera aqui da nossa secretaria, nós ontem editamos uma nota técnica. Em que sentido? Com que cerne? Você vê que na nossa área, na relação de consumo, as mulheres, nas campanhas publicitárias, em muitas dessas campanhas, as mulheres são objetificadas, as mulheres são imbecilizadas e as mulheres são sexualizadas. Então, a nossa nota técnica é no sentido de dizer que estaremos atentos, e você perguntou em relação a São Paulo, que eu já vou te responder, mas eu já também antecipo nesse nosso tema aqui. Vamos atuar fortemente para monitorar e reprimir propaganda que diminua a mulher como cidadã, diminua a mulher na sua condição de mulher, né? As mulheres têm que ser tratadas com respeito, né? E você pode ver, né? Outro dia eu vi uma propaganda, uma frigideira que chegou agora ao mercado, que é antiaderente. E aí a conclusão da legenda: as mulheres estão em êxtase. Então é sempre essa ligação da mulher com a cozinha, essa ligação da mulher com o eletrodoméstico, essa diminuição, né, do papel da mulher na sociedade. Então, naquilo que disser respeito à relação de consumo, nós vamos atuar firmemente, fortemente, para coibir esse tipo de propaganda, que é deseducativa, inclusive, né? É desrespeitosa e deseducativa. A mulher pode aproveitar a frigideira para se defender desse montão de covarde que tem aí, que bate mulher todo dia e que mata a mulher todo dia. Acho que é por isso que elas estão em êxtase. É o único motivo que eu vejo êxtase da frigideira. É para dar porrada nos caras que são covardes e batem nelas. E matam as mulheres. Talvez seja por isso, como instrumento de defesa desses canalhas aí. Mas em relação aos trens, a sua secretaria tem poder de cobrar, por exemplo, o Estado de São Paulo, pela péssima administração do transporte coletivo de São Paulo? Tem ou não tem? Olha, Datena, primeiramente, l'état c'est moi, o Estado sou eu, foi guilhotinado, né, com a cabeça do rei. Né? Essa frase, ela não faz mais sentido nos estados nacionais, não faz mais sentido na administração pública. Não. O Estado somos todos nós, o Estado é o povo. Né? O povo, seus governantes, né, seus representantes, esse é o Estado. Né? Então, essa história de que no meu Estado mando eu, ela é tecnicamente, eu vou ficar só no tecnicamente, ela é equivocada. Né? O Ministério Público, ele tem o seu setor de tudo, né? O Ministério Público pode e deve atuar, né, na fiscalização dos poderes, na fiscalização da administração pública. Então, isso é um serviço público da maior importância. Nós estamos falando aqui de transporte coletivo. Né? O que aconteceu em São Paulo é um absurdo. Como é que pode colidir? Né? Isso é com o avanço da tecnologia hoje, como é que pode? Né? Isso não passa pela nossa cabeça. Isso é incompetência, isso é negligência. Né? E que poderia ter causado uma tragédia, né? Mas trouxe transtornos. Né? Então, o Ministério Público pode e deve atuar. No nosso âmbito,
Olha, Datena, a gente atua mais na escala nacional, mas num episódio como esse, você está me dando a ideia de eu pedir explicações ao governo do Estado de São Paulo. Primeiro, para dizer que a máxima, o Estado sou eu, ela não se afirma mais. E depois, para zelar pelos interesses e direitos dos consumidores de transporte público de São Paulo. Você, então, acaba de me dar uma ideia. Nós vamos notificar o governo do Estado de São Paulo para explicar o que houve. Primeiramente, para explicar o que houve. Vamos fazer isso em conjunto com o PROCON de São Paulo. Acho que isso atrai, sim, a competência das entidades de consumidores. Absolutamente democrático. Ótimo. Então é isso. Vamos ficar com... mais ou menos... Eu sou contra... por exemplo, eu fui contra abrir capital da Petrobras. Eu fui contra. Mas, pô, você é comunista? Não. Eu sou realista. Como é que você pode privatizar uma empresa que dá 188 bi de lucro? Para que você vai privatizar? Para favorecer acionista? E é uma empresa de altíssima importância na segurança nacional. O combustível é de segurança nacional. Ficou provado isso durante a pandemia, quando os caras aumentaram o preço desorbitadamente, de uma maneira absurda, para fazer lucrar os acionistas da Petrobras. Mas o Estado brasileiro tem 51%. Pô, por que não 100? Para quem faturou 44 bi em 3 meses, 188 bi durante um curso do ano, que muita gente quebrou a empresa, promoveu desemprego, muita gente ficou desempregada, e de repente a Petrobras fatura 188 bi, aumentando o preço do diesel, que não sei como é que não houve greve. 188 bi, o diesel aumentando, aumenta tudo, gasolina aumentando, o giro inflacionário que arrebenta com a nossa moeda é destruído. E aí a Petrobras, que tem 14 refinarias depauperadas, não investe um centavo nessas refinarias, nem faz outra ou outras, e fica mandando petróleo cru a preço de banana para importar combustível muito caro e para, inclusive, derivado de petróleo, que a gente não tem manufatura à altura, podendo fazer empresas aqui de manufaturar produtos derivados do petróleo, para você dar trabalho para quem? Para brasileiro. Então, para que privatizar a Petrobras? Para que abrir capital aberto? Para que deixar capital aberto na Bolsa para os caras especularem em cima do preço do combustível, que eu repito, é estratégia de segurança nacional? Para quê? Para que isso? Não tem motivo. Agora, também não tem motivo você começar a entregar o Estado de São Paulo inteiro para empresas, dizendo que o Estado não tem capacidade de se autogerir. Não, é só tirar quem rouba. O Estado é corrupto. Pô, tira quem rouba. Ao invés de você entregar para os outros, tira quem rouba. Se é o segundo maior orçamento da União, é o Estado, dentro do Estado brasileiro, como é que não pode pagar os trens aqui estaduais? Os ônibus que rodam por aqui recebem quase 5 bi por ano de subsídio da prefeitura, pô. Aí o cara quer fazer tarifa zero. Hoje, para o cara entrar num busão em São Paulo, esses subsídios que tem as empresas de ônibus, que não reclamam. Eu nunca vi empresa de ônibus não reclamar de aumento de combustível. Aqui em São Paulo não reclama. Recebe 5 bi de subsídio. Aí, nós vamos botar a tarifa zero para reeleger o prefeito aí. Hoje, para o cara subir no ônibus, ele tinha que ganhar de cara R$5. Ao invés dele pagar, ele ia ganhar R$5 ou 10, ao invés de tarifa zero. Porque com 5 bi de subsídio, até eu monto uma empresa de ônibus, alugo uns busão e vou trabalhar para o Estado. Então eu sou contra esse negócio de privatizar por privatizar. Tem que privatizar a empresa ruim. Tem que privatizar a empresa ruim. Você não pode pegar uma linha do trem, 2 linhas de trem que param todo dia, linha 9 e 8, e dizer que, olha, nós não queremos mais essas linhas porque elas estão depauperadas, elas estão quebradas, querendo que o governo investisse em cima das linhas e estações elétricas ou coisas que tais, que quebram toda hora com chuva ou sem chuva, querendo que o governo consertasse para eles. Se você privatiza um negócio, é porque o negócio não está dando certo para o governo. Então arruma você, mané. Você vai ganhar dinheiro pra caramba em cima do negócio, porque você tem que devolver um bom serviço que a empresa não está prestando ao povo.
porque ela não está funcionando sob o poder do Estado. Agora, se você quer pegar uma linha que fatura uma baita de uma grana, mesmo atuando mal, e de repente fazer com que o Estado te entregue a linha em perfeito estado, bom, o Ministério Público veio e falou assim, então é o seguinte, tem que tirar, tem que quebrar o contrato com essa empresa. Aí o Tarcísio falou, não quero nem saber do Ministério Público, porque a CCR vai continuar e quem manda aqui sou eu e pronto, acabou. O que é um absurdo. Você não pode querer que quem privatize uma coisa que não está funcionando de forma estatal, sob pena, já falou também, porque se voltar para o sistema público só tem essa companhia que opera trens no Brasil e coisas que tais. Pô, abre licitação internacional. Abre licitação internacional. Por que não abre licitação internacional? Essa empresa ficou de entregar um monotrilho igual esse, que bateram os trens hoje, que ela pode privatizar amanhã, porque o trem bateu, é capaz de privatizar amanhã. Entendeu? É a única que concorre. Ficou de entregar um monotrilho em São Paulo em 2014. Não entregou e ganhou uma licitação na República Dominicana. Para participar de uma licitação na República Dominicana. Então a conta não fecha aí, pô. Não venha querer me dizer coisa que eu tenho cara de bobo e jeito de andar. Como a maioria do povo brasileiro, mas bobo a gente não é, não. Nós podemos ter cara de idiota e jeito de andar, mas bobo a gente não é. O povo brasileiro só não tem estudo, porque é muito mais inteligente que muita gente que tem. Esse é o grande detalhe. Não tem estudo porque sempre as políticas foram para que ele não tivesse mesmo. Para que se mantivesse sem informação, para não usar a sua inteligência. Mas a inteligência basal do povo brasileiro é muito maior do que muito político que pensa menos que uma ameba. Esse é o grande detalhe. E aí vale para quem achar que pensa menos que uma ameba. Para quem achar que é Einstein, não vale. Bom, mas secretário, então, essa é a novidade que o senhor vai exigir explicações sobre o problema de trem aqui em São Paulo, não é isso? Sem dúvida. Te digo, a gente atua em escala nacional, mas trata-se de São Paulo, trata-se de um serviço público fundamental aos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, das pessoas, e não pode ficar, pelo que você está relatando, o governante não pode simplesmente dizer isso é problema de São Paulo, o Estado sou eu, e aqui quem manda sou eu. Não é assim. Ele não falou Estado sou eu. Então, eu entendi que da frase que ele disse... Sim. Decorre, mas decorre. Mas decorre. Quem manda aqui sou eu. Então, ótimo. É mais uma complicação para quem quer quero dizer a você e só ganhar em cima. Eu concordo plenamente, eu assino embaixo com você, sobre o que você acabou de discorrer. Né? O que se fez com a Petrobras e se fez com diversas estatais importantes brasileiras beira crime de lesa pátria. Né? E não é só a questão da abertura dessa semi-privatização da Petrobras. As refinarias que foram entregues, privatizadas a preço de banana, e aí o que acaba acontecendo? Facilita a cartelização na área de combustíveis, e aí vira e torna, nós temos esses aumentos oportunistas de combustíveis, né, que são preços abusivos. Então isso não é simplesmente porque Deus ficou zangado com o Brasil e... Não, isso tem uma razão, tem razão política, econômica, né? Isso tem uma história, né? E você botou o dedo na ferida, né? Exatamente isso, né? A Petrobras precisa voltar a ser a alca do desenvolvimento nacional que ela já foi. Já que privatizaram refinarias, do meu ponto de vista, vamos criar outras do Estado, outras refinarias da Petrobras, né? E assim claro. A gente começa a enfrentar esse cartel. Porque não adianta só ter... Não, eu não estou defendendo estatização por estatizar, não. Sim, regra claro. de mercado. Recompra as ações que foram colocadas na Bolsa, recompra e reestatiza de uma maneira legal, com livre jogo do mercado. Ou então, como é que pode você semi-privatizar uma empresa com capital aberto na Bolsa e não ter concorrência para essa empresa? Como é que pode? É verdade. Quer dizer, pode ganhar na Bolsa, mas não tem ninguém que concorra com ela. É cartel isso.
Da cartel? Exatamente. Né? Então, essa questão ela tem que ser enfrentada na sua raiz. Né? Não adianta ficar enxugando gelo. Aí reonera o combustível, aí aumenta preço. Ventou hoje, aumenta preço. Choveu ontem, aumenta preço. Fez sol, aumenta preço. Né? Porque é isso, desde que eu me entendo com gente, é o que acontece aqui no Brasil. E, aliás, esse fenômeno, esses episódios, eles se intensificaram exatamente quando se abriu o capital da Petrobras e, sobretudo, quando se privatizaram refinarias, sobretudo a BR, né, que era a nossa grande refinaria, era um orgulho nacional, e foi entregue a preço de banana aí para as mãos de especuladores. Né? Então, nós temos que enfrentar isso. O Estado brasileiro tem que enfrentar isso. Secretário, vamos à vaca fria, que é o que interessa. Né? O preço do combustível. Tem cara cobrando até 7 conto o preço de gasolina comum. Aumentaram o preço antes da volta do ICMS, desavergonhadamente. Ah, mas é Mercado Livre. É Mercado Livre, mas não é preço abusivo. Preço abusivo não é Mercado Livre. O que é que o governo efetivamente está fazendo para combater esses postos que estão arrebentando com o bolso do consumidor e cobrando o que querem do combustível? O que é que se pode fazer a respeito disso? Nós tivemos 2 momentos. Né? O primeiro momento foi aquele que nós já tratamos aqui em outra entrevista, né? Naquela passagem de ano, quando havia a especulação sobre a desoneração, a reoneração, né? Houve aquela oneração, né, feita eleitoreiramente pelo governo passado. Né? Você lembra disso? Em que deixaram de incidir tributos sobre os combustíveis, o que levou a uma redução do preço. E quando o presidente Lula ganhou a eleição e perto da posse, começaram as especulações sobre a reoneração. Eles se anteciparam, o presidente Lula acabou mantendo a desoneração, né? E eles se anteciparam e aumentaram o preço. Houve uma grita geral, nós atuamos, nós notificamos. Os preços, em escala nacional, eles refluíram, e agora, com a reoneração, novamente houve aumento de preço. Agora, Datena, nós consultamos aqui a Agência Nacional de Petróleo. Né, de mandar até que deu 3,3% de aumento em termos nacionais, mas na prática isso aqui não funciona em São Paulo. E não funciona também. Outro dia um cara ligou de Alagoas dizendo que o combustível está custando entre 7 e 8 paus a gasolina comum. Então o que a ANP divulgou não corresponde com a realidade. Tem estado cobrando pra caramba, inclusive São Paulo. Mas para atuar... Não, sem dúvida. Nós queremos ter uma base concreta para atuar, para autuar, né, para processar. E, coincidentemente, essa reoneração acabou acontecendo, né, e com a subsequente aumento de preço, no momento que nós estávamos aqui em Brasília, na semana passada, reunidos com todo o Sistema Nacional do Consumidor. Todos os PROCONs nacionais estavam aqui. Então, eu fiz um apelo aos PROCONs no sentido... O PROCON é que está lá na ponta, o PROCON é que está aí na ponta, o PROCON é que tem o acesso, né, direto aos postos de combustível aos consumidores, e eles estão nos enviando o relatório, e a partir daí, Datena, eu espero que até amanhã a gente tenha esse quadro geral, nós vamos começar a notificar, cobrando explicações, e se ficar caracterizado aqui e ali, ou em escala nacional, preço abusivo, nós vamos atuar multando, né, vamos atuar processando. São os instrumentos que nós temos, são os instrumentos que o ordenamento jurídico nos dá. Agora, Datena, quero fazer um acréscimo aqui. Eu acho que preço de combustível, as refinarias, as distribuidoras, toda vez que aumentassem, deveriam soltar uma nota pública dizendo por que aumentou, e colocando quais são os componentes da formação desses preços. Isso tem que ter transparência. Porque fica muitas, às vezes, para os órgãos de controle, como é o nosso caso, nós somos um órgão também de controle, não de controle de preço, mas de controle de atitudes, né, no âmbito do consumidor, em que momento o preço é abusivo, né? Que limite foi ultrapassado para nós considerarmos aquela precificação como abusiva e ilegal?
Então, nós precisamos de transparência, né? Olha, estou aumentando aqui o preço de combustíveis por isso, por isso, por isso, por aquilo. Agora, se espera, com a nova direção da Petrobras, e o presidente Lula tem tratado disso pessoalmente, vamos ver aí a brasileirização dos preços, né? Essa foi a promessa de campanha do presidente Lula, que ele vai cumprir, né? E o presidente da Petrobras, né, ele está instruído nesse sentido. Eu acho que é assim que a gente vai começar a enfrentar esses aumentos abusivos e cartelizados de preço. E outra coisa, Datena, nós estamos firmando nos próximos dias a Secretaria Nacional do Consumidor e da Consumidora, com o CAD, que é o órgão do governo, que é encarregado do combate a cartéis. Nós vamos firmar um termo de cooperação técnica, né, as duas entidades, com uma especificação para preço de combustível. Nós vamos destrinchar por que o preço do combustível é R$5, por que o preço do combustível... Tem postos aqui, Datena, de acordo com a tabela da ANP, que a gasolina está R$4 e pouco. E em outras capitais ou em outras cidades está R$7. O que explica isso? Qual é a explicação para isso? Então, o povo brasileiro, o povo consumidor brasileiro precisa saber, né? Qual é a realidade para a precificação de combustível aqui no Brasil. E em breve nós vamos estar anunciando, Datena, aqui para você, para os seus telespectadores, para os seus ouvintes, né? Nós estaremos anunciando aí a que conclusão nós chegamos, e queremos conclusões efetivas, né, que transformem a realidade. Nós temos que superar essa cultura de cartel de combustível aqui no Brasil. Que em alguns cenários é caso de polícia. Né? Caso de polícia, eu disse, já falei, em alguns casos é caso de polícia mesmo. Mas caso de polícia, literalmente. Agora, secretário, tem metade do país que não votou no Lula. Não é? Agora, democraticamente você fazer oposição, está tudo certo. É até legal você ter uma oposição que corrija o regime corrija os rumos do presidente que está aí e do bloco político dele que está aí. É até legal isso, você ter uma oposição honesta e decente. Mas começa com a tentativa de golpe que houve em Brasília no dia 8 de janeiro. E eu não vejo muita diferença dessa tentativa de golpe, no começo está começando, você botar o preço da gasolina abusivo. Porque como é que o cara vai segurar o giro inflacionário se de repente o combustível está diretamente ligado ao giro inflacionário? A inflação, ela acaba com o emprego, ela arrebenta com a nossa moeda já arrebentada, diminui o poder de compra do consumidor, do trabalhador, diminui a oportunidade de emprego, é outra tentativa de golpe. E não para só por aí. Questão de alimentos também, que sobem de uma maneira desorbitada em pontos que não deveriam subir. Na França, onde o pau come quando a coisa sai dos trilhos, ontem eu estava aqui, que eu li no Le Parisien, que alguns mercados já estavam diminuindo preços de cesta básica antes mesmo do acordo que eles pretendiam fazer de forma nacional para segurar o giro inflacionário, segurar preços de produtos básicos de consumo, não só alimentos, mas principalmente alimentos. O Carrefour já tinha entrado nessa lá. Eu queria saber por que o Carrefour de lá não faz o mesmo aqui, ou se já está fazendo. Então, esse tipo de aumento é lesivo para um governo que está começando. É um tipo de golpe branco aí no governo que está começando, além de transformar um país faminto em ainda mais faminto. Eu não sei se o senhor concorda comigo também. Não, concordo plenamente, né? Agora, Datena, eu não tenho dúvida que o presidente Lula, a equipe econômica, enfim, está consciente disso, sabem, né, que isso é um fator de instabilidade, né? Preço desordenado, preço... Né? Porque, rapaz, da mesma forma, essa turma, né? Essa turma tem uma noção de liberdade de expressão, por exemplo, que você pode xingar, você pode pregar golpe de Estado, né?
E eles não aceitam ser questionados, né? Porque, segundo eles, isso é liberdade de expressão. E na economia, sobretudo nessa dimensão cartelizada dos combustíveis, eles também acham que não posso praticar qualquer preço. Isso é liberdade de mercado, né? Preço aqui no Brasil não pode ser tabelado. Né? Então, eu não tenho dúvida de que o presidente Lula, sua equipe econômica, né? E nessa área de combustíveis, a nova direção da Petrobras estão traçando política pública para esse enfrentamento, porque sabe que é uma questão, inclusive, de sobrevivência do próprio governo. Né? Isso gera instabilidade, isso gera insatisfação, aumento de combustível, como nós já dissemos aqui várias vezes, você já disse, afeta toda a cadeia produtiva, toda a cadeia da economia, né? Afeta outros preços, né? É um aumento em espiral quando acontece aumentos abusivos e, com certeza, o governo vai enfrentar essa, vamos falar com todas as letras, essa criminalidade, essa delinquência. Alguns pontos chega a criminalidade mesmo, caso de polícia. Bom, o secretário tem um compromisso, acho que 11 horas. Eu não sei se dá tempo de colocar uma participação de um ouvinte, porque quem sofre na pele é o ouvinte. Eu não sofro na pele o que o ouvinte sofre. O Gabriel, tem alguma pergunta, alguma colocação para o secretário aí? Porque eu não chamei ninguém, normalmente eu chamo. Mas como eu sabia que o senhor tinha compromisso, eu tenho que liberá-lo. Vamos ver se dá tempo de pelo menos... O Gabriel, tem alguma colocação para o secretário aí? Bom dia, Datena. Bom dia, secretário. O Datena, tinha ouvintes perguntando ainda sobre os preços do combustível, se ele ia conseguir diminuir os preços. Não, mas isso já foi respondido, né? Eu queria saber se tem alguma outra colocação aí. Tem que ouvir aí tudo para ver se tem. Agora não dá tempo. Foi falha minha que eu devia ter colocado a participação do ouvinte, que é muito mais importante para o secretário, porque o ouvinte vive a vida real. Eu não vivo a vida real. Eu não pego ônibus, não pego trem que bate de frente ou não chega. Eu ando de carro, entendeu? Carro bom, carro caro. Eu ando de carro caro, porque eu sempre trabalhei e paguei as minhas contas. E presto declaração de imposto de renda no devido tempo da lei. Então eu ando de carro caro, sim. Tem cara que fala assim, pô, o Datena tem carro? Tenho, mas não roubei, nunca roubei de ninguém. O dinheiro que eu ganho é da Bandeirantes e vem pro meu bolso e a Receita sabe muito bem. Eu tenho carro caro, sim. Tenho carro que custa muito caro. Mas eu fui ter o meu primeiro carro com 23 anos de idade. Até 43 anos de idade eu ganhava hoje o referente a R$5.000. Entendeu? Depois eu ganhei muito bem e depois, quando eu perdi 60 milhões de reais numa ação judicial para uma empresa de televisão, não preciso ficar aqui falando o nome, eu paguei uma em cima da outra e ver se alguém veio me oferecer ajuda quando eu perdi quase tudo que eu tinha, carro, casa, ver se alguém veio falar comigo, ô Datena, você precisa de 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, porcaria nenhuma, mesmo porque eu negaria. Meu pai me pediu para nunca pedir dinheiro emprestado no mundo antes dele morrer, entendeu? Mesma coisa que eu faço com banco. Não adianta nada você pedir dinheiro emprestado para banco que você se ferra. O Amador Aguiar, que fundou o maior banco do Brasil, o Bradesco falava, meu filho, não entra no banco não. Então eu tenho realmente carro caro, mas eu pago com o meu dinheiro, honestamente, com o meu trabalho. O dia que não puder ter, eu vendo. E ninguém tem nada a ver com isso, a não ser Receita Federal. Porque eu sou um cara honesto pra caramba. Se eu ganho bem, é porque o cara da televisão ganha muito mais em cima de mim do que eu ganho dele. Porque ninguém é besta de te pagar bem só porque você é bonitinho e legal. Entendeu? Tem crítica que o Datena anda com um carro importado, é evidente. Mas eu já cheguei a andar até de carroça para jogar futebol e só tive, meu pai e minha mãe nunca tiveram carro e eu só tive carro com 23 anos de idade. E quando eu perdi tudo que eu tinha, ninguém se ofereceu para comprar um Fusca quebrado. Ninguém me deu um tostão para comprar um Fusca quebrado. Então a minha vida, quem sabe da minha vida sou eu e a fila anda. Entendeu? O ser humano é ruim até em criticar o sucesso dos outros. Mas os tomos que a gente dá, esses caras falam, mas pinga que a gente bebe, eles falam, o tombo que a gente cai, ninguém ajuda. Então, que se ferre quem está comentando aí. Vai trabalhar ao invés de roubar e ganhar dinheiro honestamente e dormir
com tranquilidade. Eu não sei por que eu tenho insônia, porque eu não devia ter. Eu tenho insônia porque eu tenho um monte de comorbidade, porque eu só ganho dinheiro honestamente. Se oferecer coisa desleal para mim, vai andar, vai te catar. Aliás, eu já recebi algumas propostas ridículas aí para entrar em política e por isso que eu não fui candidato até hoje. Estou aqui na minha, sem ser candidato. Bom, secretário, não dá mais tempo da gente continuar a entrevista porque a sua assessoria diz que o senhor tem um compromisso. É uma pena, porque a entrevista com o senhor é sempre muito boa. A gente precisa arrumar um espaço um pouco maior para ter esse tipo de entrevista, tá bom, secretário? Datena, é um prazer estar com você também, sempre. Estou à disposição, tá? Hoje, excepcionalmente, por conta do dia 8, o Dia da Mulher, então vai ter uma solenidade lá no Palácio do Planalto e eu tenho que estar lá. Tá, tá bom, ótimo dia ao senhor, muito obrigado pela entrevista. Um abraço. Um abraço aí a todos, sobretudo a todas as mulheres. Um abração, tchau. Um abraço grande. Felipe Garrafa.